Olá, vamos começar mais uma live para você que já tentou mudar a sua vida, mas tem algo em você que fica resistindo. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as 7 resistências invisíveis que vêm paralisando mulheres que impedem de viver o que elas desejam. Então sejam todas bem-vindas. Enquanto vocês vão chegando aí, para quem está vendo o replay, eu vou estar agora fixando um comentário, então adianta um pouquinho o vídeo que nós já vamos começar a falar desse assunto. As resistências invisíveis que impedem a maioria das mulheres de alcançar o que deseja. E por que a gente vai falar disso aqui hoje? Porque muitas mulheres, inclusive já fui nesse lugar, estou no meu processo de furar bolhas, que a gente tenta fazer algo, mas a gente não consegue mudar. Às vezes a gente está quase lá e tem algum acontecimento que volta você para o mesmo lugar. Então, se você quer um relacionamento saudável, quer prosperar na vida, quer entrar nessa abundância, quer se sentir mais leve para lidar com os problemas, não que não vai ter problemas, mas saber lidar com eles de uma forma saudável, quer viver um feminino, quer se sentir conectada, não se perder no meio dessa confusão, do automático, da rotina do dia a dia, fica comigo que a gente vai aprofundar nesse tema. E a gente vai entender o que acontece, né? Por que a maioria das mulheres começam a caminhar, seja no relacionamento, seja na vida financeira, seja no trabalho, na vida emocional, e alguma coisa trava ela no meio do caminho. E aí eu já quero trazer para você que não é falta de capacidade, não é falta de confiança, não é a falta de empenho, é a sustentação. E por que a sustentação ela é tão importante no meio do caminho? A gente até tem essa força de vontade, a gente começa, né? Às vezes o objetivo é alcançar aquele corpo que você tanto deseja, vai para academia, cuida da alimentação, mas aí chega um momento que você se perde, você não consegue, você volta tudo a estaca zero. Então, é a sustentação. A gente vai falar muito de sustentação e como que isso muda e como que está ligado com a prosperidade e a abundância. Sejam todas bem-vindas e vamos começar agora, nesse momento, a falar sobre isso. E aí eu quero que você compartilhe comigo aqui. Você já viveu essa experiência de estar começando alguma coisa na sua vida e alguma coisa te trava ou você não consegue chegar até o fim? E são coisas simples, a gente não precisa buscar coisa grande não, que é do micro mesmo, que isso vai afetando a gente. Por exemplo, às vezes é um livro que você quer ler, você não consegue, você está querendo trazer uma mudança na sua vida, significativa na sua rotina, e às vezes você não consegue, como eu falei da alimentação, às vezes até mesmo um relacionamento, você começa a sair de um padrão de relacionamento, você teve um relacionamento que não estava legal ali, e aí você começa a mudar, tenta sintonizar com outras pessoas, mas aí quando você vê, o relacionamento tá repetindo a mesma coisa, aquele mesmo padrão de homem ou de mulher que você vai trazendo para o seu campo. Então vamos falar sobre isso hoje. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma coisa sobre a prosperidade e a abundância, né? Que todas nós somos prósperas e abundantes. Isso faz parte da nossa natureza. Por quê? Nós somos manifestadoras da vida. Seja a vida física, que é gerar um bebê, mas também a gente tem essa capacidade de materializar, de criar nossos sonhos, nossos objetivos, as nossas metas. E aí eu quero trazer isso para vocês. Às vezes a gente acredita que a prosperidade, a abundância, ela vai acontecer do lado de fora. E aí a gente fica nessa busca incansável. Ah, eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais, eu preciso aumentar minha renda. Ah, eu preciso ter um relacionamento bom, eu preciso encontrar uma pessoa para me sentir completa. Ah, mas eu tô querendo muito adquirir aquela casa ou aquele carro. A prosperidade, ela não tá do lado de fora. A prosperidade é um estado interno. Então, se você não olha para isso nesse momento, não tem como. As consequências daquilo que vai chegar do lado de fora é só um resultado do que está acontecendo dentro de você. Então, como que você está aí dentro hoje? E aí eu quero trazer uma analogia para você que vai ficar de fácil entendimento. Eu quero que você imagine uma árvore nesse momento, e nessa árvore tem vários frutos. E aí você vê um fruto lá que vai representar aquilo que você deseja. Pode ser um relacionamento, pode ser saúde,
pode ser um corpo, pode ser um estado emocional, pode ser a conexão com a sua saúde, uma realização. Então, o que é o seu sonho que você deseja viver nesse momento? Esse é o fruto dessa árvore. Só que quando o fruto ele não tá bom, a gente fica tentando resolver ele ali, a gente só fica olhando para o fruto, né? Às vezes você tá com um problema na sua vida financeira e você tá olhando lá para aquele fruto. E foi como eu falei, é só uma consequência. É só algo que está do lado de fora. Para que esses frutos possam melhorar, para onde que a gente tem que olhar? Para as nossas raízes. Então, como que tá a sua raiz hoje? E aí eu quero que você pensa que essa sustentação dos frutos, né, vem das raízes. Se as suas raízes estão doentes, se elas estão com algum problema, vai trazer alguma coisa de bom nesses frutos? Não vai. Então, o que sustenta o fruto é a raiz, é a base. E o que é nossas raízes? É as nossas crenças, as nossas emoções, as nossas memórias, os padrões, a forma que a gente aprendeu a viver, como que a gente se vê como mulher, como a gente se percebe, como que a gente relaciona com o nosso corpo. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês, que quando eu falo de corpo aqui, eu não estou falando apenas do corpo físico, eu estou falando sobre o mental, o espiritual, o emocional, a sexualidade, porque a gente precisa parar de separar a gente de caixinhas. Então você não é só mental, você não é só aquilo que você pensa, ou não é só aquilo que você sente, você é tudo isso. E junto com tudo isso, vem chegando esses frutos, que é os relacionamentos, a sua materialização daquilo que você deseja, o seu trabalho, a sua carreira, os seus estudos, tudo isso faz parte de você. E aí, o que acontece, né, dentro disso? Como que vai funcionando isso tudo, Mari, dentro da gente? Através do nosso ciclo interno. E eu trouxe isso na outra live e eu sempre vou repetir isso. Por quê? Porque isso aqui é a maior virada de chaves que vocês podem ter. Se vocês entenderem isso aqui hoje, vocês já estão... Eu já fico muito feliz, só de vocês entenderem essa fórmula aqui. O que acontece dentro de nós? Tudo parte primeiro de um pensamento, de uma crença, de algo que você acredita sobre você. Junto com o pensamento, vai vir uma emoção. Essa emoção, com a junção desse pensamento e dessa emoção, vai te trazer uma ação, um comportamento ou até mesmo uma não ação, caso você se paralise ali. E junto com essa ação, vai trazer um resultado. E esse resultado, ele sempre confirma, ele reafirma tudo que iniciou, que é a crença. Então, você não vive apenas aquilo que você está desejando. O seu sistema emocional, ele precisa e ele quer se sentir seguro para viver aquilo. Então, às vezes a gente vai ficar presa aonde? No mais do mesmo. E aí, o que isso quer dizer? A nossa zona de conforto. Então, o nosso cérebro, ele funciona através de associação e o nosso corpo também. Ele vai trazer aquilo ali que ele se sente seguro. Então, se às vezes você está passando por um desconforto, seu corpo vai sentir, mas isso é tão difícil para mim, eu não estou conseguindo. Aquilo ali, automaticamente você vai desistir no meio do caminho. E aí você não tem força para sustentar. E entende que a prosperidade, a abundância, o magnetismo feminino não é algo que vem do lado de fora. É uma sustentação. Então, isso é um processo que você sustenta todos os dias. Todos os dias você precisa sustentar, alimentar isso em você. Então é uma coisa que vai chegar do dia para a noite? Lógico que não. Precisa de constância. Todos os hábitos que a gente aprende, a gente desenvolve através de repetição. E aí tudo que ficou armazenado em você, aí dentro do seu inconsciente, da sua cabecinha, foi através de repetição. Foi coisas que você foi vivendo ao longo do tempo. E aí como que chama isso? Que fica aí dentro de você, dentro da sua psique? Os arquivos emocionais, os seus arquivos mentais. Imagina que cada arquivo tem um registro sobre o que você aprendeu sobre sentir, como é ser mulher, o que você aprendeu sobre o dinheiro, o que você aprendeu sobre se relacionar, como que você se percebe diante das situações, sobre confiança. Você carrega arquivos mentais das suas ancestrais, dos seus ancestrais. Então, arquivos de tudo aquilo que você ouviu e daquilo que você viu.
E aí, não são esses arquivos apenas desse processo, desse pessoal, desse ambiente que está perto da gente. Esses arquivos também trazem o inconsciente coletivo, ou seja, aquilo que está no mundo, a nossa cultura, aquilo que a gente aprendeu dentro das escolas, dentro da sociedade. Então, olha como que isso tem uma grande influência sobre todos nós. E é através desses arquivos que você vai ver se você consegue ou não. Então, o que eu estou acreditando hoje? Qual que é a minha relação com o dinheiro? Será que é só desejar? Será que desejar basta? Não basta, gente. Se fosse só desejo, tava todo mundo rico aqui, tava todo mundo feliz, vendo um relacionamento feliz com uma pessoa que seja agradável, que seja companheira. Então, essa programação, ela não surge do nada. A gente aprendeu. E foi através de quê? De repetição. E às vezes a gente aprendeu isso através dos nossos pais, do ambiente que a gente convivia, com os nossos amigos, na escola, através de religiões também, da cultura, das experiências que a gente foi absorvendo, principalmente na nossa infância. Então, uma criança, ela não escolhe o que ela quer acreditar. Ela apenas absorve. Por mais que hoje você fala e olha assim, nossa, mas o meu pai e a minha mãe tinham uma relação tão boa, eles me trataram tão bem. O seu olhar de adulto hoje, mas quando era criança lá, a sua percepção é outra. Porque a gente idealiza os nossos pais. A gente quer que eles sejam de uma forma. E às vezes a gente não vê o que eles estão entregando pra gente, o que eles conseguem. Então a criança, ela aprende porque ela precisa se sentir amada, ela quer segurança, ela quer saber quando ela está correndo perigo, o que é permitido. E é justamente a partir desses padrões, desses hábitos, dessas crenças, que vai se formando as 7 resistências que a gente vai falar aqui agora. Então a primeira resistência que eu quero trazer para você é sobre o receber. E o que significa isso? Você tem dificuldade de receber na sua vida? Não só uma ajuda, porque tem várias pessoas que têm essa dificuldade de receber uma ajuda. Um elogio, por exemplo. A pessoa fala assim, nossa, que lindo do seu vestido. Ah, você gostou? É velho? A pessoa não consegue falar, nossa, obrigada. Ou, nossa, que lindo do seu colar. Não, foi baratinho. Comprei lá numa lojinha lá. Então não consegue receber. Não consegue receber o amor da forma que ele tá vindo, como que ele entrega. Então, a pessoa que às vezes está sempre tentando consertar o outro, não consegue receber aquele amor da forma que ele tá chegando, tá sempre idealizando. É uma pessoa que tá vivendo ali na esfera, lá dos pais ainda, que fica tentando consertar, que quer receber aquilo que ela idealizou. O dinheiro, tem dificuldade de receber o dinheiro. E aí a dificuldade de receber também, gente, vem naquela sensação assim, alguém te dá um presente ou faz um favor pra você, você fica com aquela sensação assim, nossa, é como se você estivesse devendo, eu preciso fazer algo em troca. Nossa, a pessoa me deu um presente, meu Deus, agora eu tenho que dar alguma coisa a ela. Nossa, a pessoa lembrou de mim lá no meu trabalho, levou um doce pra mim, agora eu preciso fazer alguma coisa pra essa pessoa. Então essa é uma primeira resistência, que é a resistência de receber. Então quem não consegue receber, também vai ter dificuldade de sustentar a abundância. Por quê? Porque vai entender que receber é perigoso. Receber mais daquilo que ela está acostumada é perigoso. E a gente vem programado para a gente fazer aquilo que é um teto limite para a gente. E quando eu falo programado, eu estou falando das suas crenças, daquilo que você aprendeu sobre dinheiro, sobre prazer, sobre relacionamento, sobre dar, sobre receber, sobre se autorizar. Então, tudo isso fica permeando e vai criando essas resistências, né? Então, é como se receber fosse uma coisa com culpa, viesse com culpa. E a segunda resistência que eu quero trazer para vocês aqui é a resistência da visibilidade. E o que isso quer dizer? A pessoa tem medo de ser vista. Mas como assim? A pessoa às vezes vai ter dificuldade de aparecer, ela tem dificuldade de expressar aquilo que ela tá pensando, aquilo que ela fala. Então, às vezes, ela fica engolindo muito sapo. Ela tem dificuldade de colocar a voz no mundo. Ela fica sempre recuando, ela tem medo do julgamento, tem medo da crítica, tem medo da rejeição. E esse desejo oculto que a alma dela quer é que ela ocupa o próprio lugar. Então, uma mulher que tem essa resistência, ela não consegue ocupar o seu lugar.
Ela está sempre se moldando para pertencer, seja a um grupo, seja uma ideia, para que ela não se sinta rejeitada. Então ela pede o seu lugar, né? E aí é uma coisa muito importante para que a gente ative esse magnetismo, essa abundância, essa força, é a gente ocupar o nosso lugar. Quando a gente ocupa o nosso lugar no mundo, seja o nosso lugar de fala, seja o nosso lugar dentro daquilo que a gente faz, a gente não tem medo, a gente não precisa competir com ninguém, porque a gente sabe que a gente está no nosso lugar. Então a gente entende que tem espaço para todo mundo. Se eu estou no meu lugar, para que eu vou preocupar com a coleguinha do lado, se ela vai ocupar o meu lugar ou não? Eu estou ocupando aqui ele, então eu não corro esse risco. A terceira resistência é da expansão. Ou seja, o que acontece? A pessoa está ali, as coisas estão começando a dar certo na vida dela e de repente alguma coisa acontece. Ou ela adoece, ela começa a se desorganizar, ela traz uma autossabotagem ali, ela some. E aí, às vezes, não é a falta de capacidade, mas a permissão interna. Essa mulher pode estar ligada às questões invisíveis, às lealdades invisíveis com a sua família. Às vezes, por mais que, nossa, gente, eu não sou assim. Você não sabe o que tem no seu inconsciente. Tem pessoas que não vão mais à frente na vida porque não se sentem autorizadas. Por exemplo, se sua mãe não teve um relacionamento que ela foi feliz, que ela pôde escolher com quem ela casar, ela pôde viver um relacionamento que ela sempre sonhou, você não vai se sentir permitida a fazer diferente da sua mãe se você estiver conectada lá com essa dor da sua mãe no seu inconsciente. Então, tudo isso é uma forma da mulher se sabotar. Ela vai fazer alguma coisa para não ir para frente. E aí, o que a alma quer? Ela quer crescer sem culpa. Então, olha como que a culpa, ela aparece de diferentes formas. A culpa, a gente está muito ligado à culpa, achar que, nossa, eu vou me sentir culpado se eu fizer isso. A culpa é uma coisa ruim. A culpa é um sentimento de adulto. E o que isso quer dizer? Culpa é fazer diferente. É se sentir o desconforto de fazer diferente. Às vezes você vai ter que se sentir culpada para você sustentar um valor seu que é muito importante. Você tá querendo tanto uma coisa e às vezes o outro tá esperando, criando uma expectativa sobre você e você vai ter que lidar com a culpa de colocar essa pessoa no desconforto, de você não fazer aquilo que ela quer. Então isso é uma culpa adulta e que nós precisamos aprender a sustentar esse desconforto, porque senão a gente sempre volta para o mesmo padrão. A gente fica lá na zona de conforto. Por quê? Porque a gente já sabe como que é. E o corpo está querendo segurança. A outra resistência, que é a quarta resistência, a resistência ao prazer. E que é uma resistência que a maioria das mulheres vive ela hoje, né? A mulher tem dificuldade de descansar. Então ela só vai descansar quando ela termina tudo na casa dela. Ela sente que ela só pode descansar quando ela terminar tudo. Ela tem dificuldade de celebrar aquilo que ela conseguiu ou de reconhecer aquilo que ela já adquiriu, ou seja, minimiza suas conquistas. O processo também da gente entrar em sintonia com a nossa abundância, com a prosperidade, se tornar um estado interno, é a gente reconhecer as pequenas coisas que a gente já tem na nossa vida. Às vezes a gente passa tanto tempo focado nesse fruto do lado de fora, daquele resultado que a gente está buscando, que a gente não olha para aquilo que a gente já construiu. Ela confunde mérito com merecimento. Então acha que ela precisa merecer, que merecimento é um estado externo, que ela precisa provar algo para ela merecer aquilo. Então, ela vive o caminho, mas ela não chega. Não chega, porque ela acha que ela sempre está precisando de alguma coisa. Ela não consegue reconhecer aquilo que ela já trouxe na caminhada dela. A quinta resistência é a estabilidade. Essa aqui, gente, eu acho assim, que eu já ouvi, eu já fui uma que já falei ela várias vezes. É quando você só funciona no meio do caos. E como que é isso? Nossa, tá tudo tão bem na minha vida agora, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa vai acontecer, porque tá tudo tão bom. Eu tô até assustada. Então a pessoa fica procurando um problema. Ela quer um problema, ela quer viver no meio do caos. Ela não consegue se estabilizar
no momento onde as coisas dão certo para ela. A pessoa acostumou tanto a viver sob o estresse que agora, quando as coisas entram no estado mais de paz, de estabilidade na vida dela, isso para ela é estranho. Então ela não consegue se entregar para aquilo ali. Olha a dificuldade de receber. E vamos lá, olha aí, vocês estão se conectando com essas resistências que eu estou trazendo aqui? Agora a gente vai para a sexta resistência, que é a resistência ao presente. É a mulher que nunca está pronta. Eu nunca estou pronta, eu não sou o suficiente. Eu preciso fazer mais isso aqui. Não, eu preciso me preparar mais. Não, não tá bom. Eu acho que e hoje, onde que isso tá aparecendo muito nas mulheres? Não sou contra nenhum procedimento estético, mas a perfeição de ter que sustentar um padrão de beleza que a cultura, né, que a sociedade está colocando hoje. Aí nunca tá bom. A mulher sempre tá precisando fazer mais alguma coisa. E isso vai, o quê? Desconectando a mulher da própria identidade dela. Porque ela não tá fazendo aquilo porque ela quer. Porque ela associou no inconsciente dela, tem um padrão de beleza, que aquele é o padrão de beleza perfeito, e ela faz tudo para alcançar um padrão que é inalcançável. Então entra essa insuficiência. Ela não consegue nem confiar em si também. E a sétima resistência, que é a resistência ao feminino. Então, essa aqui, a mulher vive apenas no fazer. Ela acredita que ela vai ser reconhecida, que ela vai ser valorizada, enquanto ela está entregando, quando ela está produzindo, quando ela está resolvendo algum problema, quando ela está controlando tudo. Ela precisa estar sempre planejando. Então ela não dá espaço para ela sentir as coisas. Ela não consegue receber. Tem dificuldade para desacelerar. Ela tem dificuldade de escutar o próprio corpo dela. Às vezes o corpo dela tá pedindo ali, tá trazendo ansiedade, tá trazendo dores de cabeça, enxaqueca, é um problema no ciclo menstrual dela. É alguma patologia que tá manifestando. Mas ela não consegue parar. Ela não consegue entregar aquilo ali e tentar entender o que isso tá querendo falar comigo. Ela aprendeu a sobreviver no masculino. Ou seja, ela perdeu o contato com a sabedoria feminina. E quando eu falo de masculino e de energias, não só de energias, mas são estados internos que habitam dentro da nossa psique. Então todo mundo tem. Todo ser humano tem. O homem tem, a mulher tem. O homem tem o feminino e a mulher tem o masculino. A mulher que está muito masculinizada, ela tem essa necessidade de estar no controle. Ela não desliga. Ela está pensando, eu tenho que fazer, porque se eu não fazer ninguém faz. Eu preciso dar conta disso tudo aqui. E aí ela se perde. E além disso tudo, o que acontece? O que eu sempre trago, que vocês vão ouvir muito eu falar aqui, que é sobre o nosso útero. Então o útero, ele traz ali toda a vivência da mulher, ele registra essas memórias, as sensações, os sentimentos, os traumas, tudo que ela vai absorvendo ali, como que ela se percebe, como que ela cria, de onde que ela cria, o lugar, o útero é o centro de comunicação, de criação, e ele comunica com o nosso coração, com a nossa mente. Ele está ao tempo todo recebendo essas informações. E através do quê? Dos próprios hormônios. Então, entende que não é só a gente achar que isso é energia. Não. É biologia, é fisiologia. O lugar onde a mulher recebe é o útero. Então, o problema não é apenas os pensamentos dela. O corpo dela está registrando isso. O sistema nervoso dela está registrando, está aprendendo. As emoções ficam muito registradas, tudo isso. Mas aí tá, Mari, o que eu faço? Eu me identifiquei com essas resistências, eu reconheci aqui uma ou mais de uma e tá tudo bem. Porque a gente vive isso, a gente aprendeu. Não existe a mulher que falar que não tem uma resistência aqui, então pode morar no céu. Porque não existe. Todas nós estamos sujeitas a viver essas resistências e passar por elas. E às vezes a gente vai cair nesse lugar. E aí o que eu quero trazer para vocês que não é a falta de capacidade, porque a gente se critica, a gente se tortura, a gente acha que a gente não é o suficiente, que a gente não consegue, a gente até consegue. Não é falta de vontade, não é falta de conhecimento, de sabedoria, porque a maioria das mulheres que chegam para mim, elas já tentaram mudar,
elas já leram, elas já fizeram curso, elas já fizeram terapia, elas já têm consciência dos próprios padrões de repetições, mas elas continuam presas nos mesmos lugares. Então, não basta apenas a gente entender. Para algumas aqui, pode ser que isso é novo que eu estou trazendo aqui. Mas é preciso criar novas referências internas para sustentar uma nova forma de viver. Então, esse movimento da gente se autoconhecer, de conectar com o feminino, com o masculino, porque quando a gente olha para um, a gente olha para outro, a gente trabalha isso em junção, por exemplo. Nesse momento que vocês estão recebendo essas informações, vocês estão ativando o masculino de vocês de uma forma saudável. Então, vocês estão recebendo, tendo uma consciência. E isso vai reverberar dentro de você. E o problema não é essa falta de capacidade. Vocês lembram quando eu falei sobre a gente ficar tentando mudar os frutos? Sem olhar para as nossas raízes? Então não adianta. Não adianta a gente querer alcançar aquele fruto. Não adianta a gente querer dar frutos novos. Se a gente não olhar para as nossas raízes. Porque está permeando dentro da gente. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês também. Que é sobre a jornada de reconexão feminina. Então não é mais uma aula, não é mais um conteúdo. Aqui é uma forma de você conseguir sustentar essa transformação. E por quê? A prosperidade, a abundância, o magnetismo feminino é através de sustentação. Então, durante 21 dias, nós vamos trabalhar juntas aquilo que muitas vezes fica escondido por trás dessas resistências. É os excessos emocionais, os padrões que vão se repetindo, a dificuldade de receber, a sobrecarga, a desconexão do corpo, tudo aquilo que nos ensinou a sobreviver, porque a gente aprendeu. Então, quando eu falo da árvore, a gente olha para raízes e a gente vai sustentar isso juntas. Porque a raiz, né, o que está interno não vai mudar da noite para o dia. Hoje vocês estão tendo uma consciência aqui. Mas aí você precisa colocar em prática. Mas será que você consegue colocar? Será que você está tendo essa disposição? Porque, sinceramente, às vezes a mulher está tão cansada que ela não consegue mudar sozinha. E por isso que essa egrégora de mulheres faz a diferença. Quando a gente se une a mulheres, a ambientes que estão propícios àquilo que a gente deseja, que a gente quer materializar, se tornar, aquilo vai com força. Porque isso tem uma influência na gente. E aí a gente passa por algumas etapas dentro dessa jornada. Então a gente vai primeiro criar o quê? A sustentação, que é uma proteção. Porque a mulher está cansada, ela está sobrecarregada, ela está em estado de sobrevivência. Então ela precisa se sentir segura para qualquer mudança. Depois a gente vem trabalhando a limpeza. A gente vai olhar para aquilo que está ocupando espaço. Ou seja, os padrões, os excessos, as emoções acumuladas, reprimidas, tudo aquilo que está atrapalhando o novo entrar. E a gente harmoniza reorganizando. Então não basta a gente só soltar. A gente precisa construir uma nova forma de relacionar consigo. Então dentro disso, a gente consegue porque a gente tem esse ambiente que está trabalhando em prol dessa sustentação. E claro, comigo guiando vocês. E vai fazer o quê? Trazer essa expansão do magnetismo, dessa abundância, dessa prosperidade. Então, você entrar nesse estado interno. Então, muitas mulheres se perderam desse caminho. E aí a gente vai trazer essa presença, o merecimento, a autoestima, a capacidade de receber. Então, são 21 dias eu acompanhando diariamente vocês. Então, esse é um processo que ele vai acontecer. Por que emagrecer 21 dias? Porque a vida está acontecendo, meu amor. Então, você precisa estar ali, ó, quando você trabalha, quando você cuida da família, quando você está vivendo a sua rotina. A transformação ela não vai ser da noite para o dia. Ela acontece na repetição, nas novas experiências. Então, o seu ambiente, ele precisa estar coerente com aquilo que você deseja. Porque senão você volta para onde? Para a zona de conforto. Então, se você sente que precisa, que tem esses padrões, você está cansada, você não sabe mais o que fazer, eu tenho certeza que a jornada dessa reconexão de 21 dias vai te ajudar a dar esse primeiro passo. Às vezes você está esperando o caminho se abrir, mas o caminho se abre só a partir de quando você dá o passo. Então, tem uma mulher dentro de você que ela sim é próspera, que ela é merecedora, que ela tá pronta para viver o que ela deseja, seja um relacionamento, seja um estado emocional, seja aliviar essa sobrecarga, entender o que está acontecendo dentro dela. Ela tá aí e ela quer viver diferente.
Mas hoje ela precisa dar esse sim para ela. Então, se você quer trazer essa sustentação, porque para quem quer receita pronta, aqui não tem espaço não, aqui é sustentação. É a mulher adulta que está disposta o quê? Eu vou fazer, eu quero ser a pessoa que traz a mudança na minha vida. A gente vai construir então isso juntas durante 21 dias. E é isso que vai te ajudar. Se você quiser, só entrar em contato, me manda uma mensagem no direct que eu te explico tudo sobre essa jornada, que vai trazer uma virada de chave na sua vida e vai te ajudar nesse seu processo com o feminino e para você se reconectar com o seu magnetismo, com a sua força, com o seu feminino e com esse estado de merecimento.